Olá, então vamos começar com a primeira. A primeira lei universal. Eu vou falando de várias, não é? E não tem assim uma sequência lógica. Hoje eu vou começar a falar com a lei do livre-arbítrio, né? Que é aquela lei que nos dá plena liberdade para nos expressarmos, para fazermos escolhas. Ela, as nossas decisões, somos nós sempre que seremos responsáveis pelas nossas escolhas, nossas atitudes, decisões, etc, né? Sempre seremos nós, ok? Mesmo quando a gente faz aquele processo de ouvir outros, a decisão é nossa. Não dá para a gente dizer, eu tomei essa decisão porque aquela pessoa me disse para fazer isso, não é? Ok? Aquela pessoa disse, se você acolheu, aceitou, colocou em prática, é com você. Portanto, passa a ser um desejo seu, passa a ser uma decisão sua. Esse livre-arbítrio, ele, na verdade, todos têm, incluindo as crianças, né? Ele pode sofrer alguns constrangimentos por questões familiares, sociais, políticas, enfim, várias. E nós estamos a viver uma fase que exatamente nos traz um pouco desse exemplo, não é? Portanto, há constrangimentos. Nas nossas escolhas, que somos livres para fazê-la, nós temos que ter em consideração as consequências. Quando a consequência é só nossa, nós temos o nosso livre-arbítrio. No entanto, quando as consequências do nosso pensamento, da nossa atitude, da nossa decisão, quando elas vão levar consequências familiares, sociais, profissionais, até de amigos, quando, por exemplo, ao morar num prédio, a sua decisão pode trazer consequências para um outro morador. Atenção que aí nessa situação nós não temos total livre-arbítrio, nós vamos ter parcial, ok? Pode parecer assim difícil de ouvir isso, mas essa é a verdade. Nós não vivemos num mundo isolado, só nós, e eu quero lá saber do outro. Então, esse livre-arbítrio, ele entre aspas, também com alguma contenção, ok? Principalmente para a gente aprender a respeitar o outro, né? Alguns exemplos de consequências, por exemplo, você pode mesmo decidir sozinho onde você vai morar? Se você mora totalmente sozinho e não depende de ninguém, nem depende de dar apoio a ninguém, você pode decidir. Você pode decidir sozinho mudar de trabalho. Mas se você está numa relação com alguém, convém que seja mais ou menos combinado, não é? Olha, eu vou mudar de trabalho e se as coisas não derem tão certo como eu gostaria, conto com você nessa fase. Mas não, é melhor você fazer isso então no próximo mês ou no próximo ano, enfim, não é? Ok? Tem pessoas que acreditam no destino de uma forma muito vincada. Eu vou lembrar vocês, tudo que eu estou a falar aqui é minha opinião, ok? Mas vejamos, existe um destino? Existe, faz-se mapa astral para a gente ver, afinal de contas, qual foi o nosso projeto quando viemos para cá, tudo bem. A questão é, nós podemos mudar, nós podemos melhorar, nós podemos evoluir, nós não temos que seguir um script fixo, nós podemos fazer diferente. Portanto, até no livre-arbítrio, a gente pode, por exemplo, olha, eu vou falar, os jovens não têm o livre-arbítrio tão bem estabelecido, não é? Por quê? Porque muitas das atitudes deles não são eles sozinhos quem vão responder pelaquela atitude, não é? Eu tenho casos e casos de consultório em que o jovem não lembrou que aquela atitude que ele estava fazendo até pelo efeito gregário, todo mundo junto, depois eram os pais que iam responder pelaquela atitude dele. Portanto,
fica condicionada. Na questão do determinismo, o que eu peço a vocês é que, assim, tudo que é demais, tudo que é muito radical, não é benéfico, então. Nem vocês dizem, a gente pode mudar tudo, tudo muda, oba, 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 mas também nem... Pois é, eu nasci assim, e então eu vou ser assim até o último momento da minha vida. Isso aí é teoria do determinismo, né? E nós podemos fazer realmente diferente, né? Na verdade, a gente não controla as situações que acontecem na nossa vida, né? Com determinismo ou não, nós não controlamos. Então, o que vai acontecer, não é? Vai acontecer que os eventos acontecem, as situações surgem, os imprevistos caem assim em cima da gente. O que é que a gente pode ter um livre-arbítrio bem responsável? Na decisão da nossa reação ao que aconteceu, ok? Isto é aprendizagem, isto é evolução, isto é fantástico, ok? É mesmo você ter presente isso. Eu não consigo controlar o que vai acontecer, ok? Algumas coisas são fáceis de prever pela intuição, né? Nós vamos fazer um vídeo mais tarde sobre a intuição. Então, algumas coisas a gente pode prever. E aí, estar razoavelmente preparado, porque tem certas situações da vida que mesmo você prevendo, elas caem assim que você... Então, o que você tem que trabalhar em si? A sua capacidade de reagir às adversidades todas, ok? Certo? Quando a gente tem essa consciência, fica tudo muito mais facilitado. Quando a gente sabe que não controlamos tudo, não podemos viver única e exclusivamente do jeito que a gente, desculpem, do jeito que a gente quer viver, não é? Que nós vivemos numa sociedade, que nós temos regras para cumprir, e algumas são regras para serem seguidas mesmo. Eu vou dar um exemplo. Você tem o livre-arbítrio para andar na autoestrada a 300 km por hora. Tem. Você tem um bom carro, ele responde muito bem, você até conhece ele muito bem, a relação com o seu carro é fantástica, então você pode escolher, certo? Mas você vai ter uma consequência. Que consequência é essa? A multa, se calhar pontos na carta de condução, e na repetição, ficar sem a carta de condução, voltar para a escolinha lá, para poder aprender a não afundar demais o pé, não é? Ok? Então, mas você pode escolher. Então, com isso eu estou a dizer que você pode fazer escolhas benéficas e escolhas que são maléficas, ok? Essa escolha dos 300 km por hora, ela não é benéfica para você. Pode lhe dar um prazer imediato naquele momento, mas depois você fica com as consequências. E muitas das vezes as consequências não são só suas. Ok, o carro é seu, o dinheiro é seu, o trabalho é seu, você faz o que você quer com isso. É mesmo assim? Se você tem compromissos financeiros com a sua família, de origem ou a constituída, me parece que você não pode fazer assim exatamente tudo que você quer com o seu dinheiro, inclusive pagar uma multa, não é? Ok? Certo? É uma coisa para você refletir um pouco. Agora vamos ver escolhas positivas, né? Por exemplo, você decidir fazer um voluntariado, você decidir ajudar alguém, sabe? Ter compaixão pelos necessitados e até fazer doações de objetos ou de dinheiro. São escolhas livres que você pode fazer. Algumas a gente é até motivado, incentivado a fazer, porque é consciência coletiva e tudo. É bonito, é uma decisão
benéfica. Agora vamos refletir numa coisa. De novo, se você tem um compromisso financeiro com a sua família e você resolve que vai fazer uma doação ali e usa o dinheiro que era para aquele compromisso da família, parece que você ultrapassou o seu livre-arbítrio, certo? Deixa eu dar um outro exemplo também de situações que a gente comete falha, que é ultrapassar o livre-arbítrio do outro. Quando a gente tenta influenciar, a gente tenta manipular, isso mesmo, manipular. Quando a gente tenta fazer com que o outro faça daquele jeito que é melhor para nós, nós estamos a invadir o livre-arbítrio daquela pessoa, ok? A nível de ajuda, por exemplo, muitas das vezes eu ministro o curso de Reiki, e quando eu digo que a gente deve pedir permissão para enviar Reiki à distância para uma pessoa, esse pedido pode ser só mental, mesmo com toda a nossa boa intenção. Por quê? Porque a gente não pode invadir o livre-arbítrio do outro. Sobre isso eu vou falar melhor num outro vídeo, que esse livre-arbítrio de ajudar o outro não é só aqui nesse vídeo que interessa. Interessa também a gente aprofundar mais esse conceito, né? Se o outro prefere ficar no vício do sofrimento, tá tudo certo. Temos que respeitar isto, ok? Eu vou aprofundar isso num outro vídeo, prometo a vocês, ok? Agora já está ficando longo o vídeo, deixa eu dizer para vocês formas de vocês poderem se auto-observarem. Por exemplo, vocês estão num diálogo e vocês têm que dar uma resposta, né? Ok? E então, antes de falar, pensa, qual é a consequência desta minha resposta? Qual é a reação que eu vou provocar na outra pessoa com esta minha resposta? Quando você para e faz essa pergunta, você de fato vai estar usando melhor o seu livre-arbítrio e não invadindo do outro, ok? Pergunte-se também, será que o meu silêncio vai ser mais benéfico do que essas palavras todas que me apetece dizer agora? Será que não é melhor eu deixar passar essa reação emocional e em vez de será que não seria melhor realmente neste momento eu fazer silêncio e assim você não está causando consequência nefasta a ninguém, certo? O silêncio, às vezes, é muito benéfico. Outra pergunta que vocês podem fazer é: qual é o meu ganho com esta minha atitude, com esta minha resposta? O que eu ganho com isto? E quando eu ganho, alguém perde? Se alguém perde, eu já tenho que refletir um pouco melhor, não é? Ok? Outra sugestão, se você tem que tomar alguma decisão, pergunte-se: que outra ou outras pessoas eu devo envolver, devo ouvir antes de eu tomar uma decisão final? Eu posso ter muita convicção de que aquele é o caminho, aquela é a decisão que eu tenho que tomar, mas se aquela decisão vai respingar numa única pessoa, essa pessoa precisa ser ouvida. Ela precisa ser envolvida naquela sua decisão final, não é? Essas perguntas ajudam assim bastante. Uma outra pergunta também é: quem é que vai ter que abrir mão ou ceder para que eu atinja esse meu objetivo? Quer dizer, o outro está disponível para isso, não podemos impor, porque senão vamos estar entrando no livre-arbítrio dele. Portanto, nós podemos fazer essa pergunta a nós e dizer: ok, então esta pessoa precisa ser ouvida, certo?
E é um ouvir de escutar, não é só, ok, eu vou chamar para ouvir a opinião, eu vou ouvir a opinião de várias pessoas envolvidas e que vão sair prejudicadas com aquela decisão, e depois eu decido do jeito que eu quero. Não, realmente não pode ser assim, ok? Nós devemos, ao envolver, nós devemos levar em consideração, então, e depois fazer. Eu já coloquei aí um vídeo para vocês sobre os 6 chapéus do pensamento, do Eduardo de Bono. Vocês podem usar aquela técnica, eu deixo o link abaixo. Vocês podem usar aquela técnica para vocês trabalharem as diversas opiniões que surgem para ser tomada uma decisão, ok? Que mais? Sim, ensinar isso para os filhos desde pequenininhos. Ensinar para eles o livre-arbítrio. Ensinar para eles as escolhas e as consequências, ok? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre como ensinar para os filhos a, desde miúdos, terem esse pensamento, porque isso, gente, a vida fica tão mais facilitada, tão mais. Ok, então, todo domingo eu vou colocar uma das leis, ok? Uma de cada vez, vocês façam o vosso exercício, e eu vou fazendo, então, seguidamente, todo domingo eu coloco um vídeo para vocês sobre uma das leis. Esse é o meu contributo. Um abracejo e façam bom uso de toda essa explicação e dos exercícios. E podem envolver outras pessoas da família para fazer o mesmo exercício com vocês, não é? Ok?